Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 6, A Vinda do Senhor está às portas. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, O Abominável da Desolação. Terça-feira, ler com oração Efésios capítulo 5, versículos 25, parte B e 26. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O cativeiro da Babilônia. O povo de Israel, por causa da degradação, foi levado cativo para a Babilônia. Mas qual é a origem de Babilônia? Sua origem é Babel, conforme lemos. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Gênesis capítulo 10, versículos 8 e 9. Quando jovem, eu achava esse trecho positivo, pois Nimrod era valente diante do Senhor. Mas o relato aqui é negativo, porque ele liderou a geração pós-dilúvio contra Deus. Quando o dilúvio acabou, teve início uma nova geração com Noé e sua família, que eram tementes a Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, capítulo 6, versículo 10. Um descendente de Cã, Cuxi, gerou Nimrod, que se tornou poderoso na terra e influenciou os que temiam a Deus por causa do dilúvio a não mais temê-lo nem depender dele. Com esse discurso de independência de Deus, Nimrod criou uma civilização sem Deus. Gênesis capítulo 10, versículo 10. Assim teve início um reino e um governo humano apartados de Deus que se perpetua até nossos dias. Os vários governos humanos até hoje vivem no mesmo princípio de independência de Deus. O homem tem capacidade de gerar recursos para sobreviver, de gerar segurança, construindo cidades para a proteção do povo e de gerar entretenimento para ter alegria e prazer. Diante disso, o homem acha que não precisa mais de Deus. Foi assim que Babel e Babilônia surgiram e se tornaram o berço desse princípio. Em toda a terra, na verdade, só há 2 reinos. O primeiro é a igreja, a realidade do reino dos céus, onde o céu governa. Nesse reino, não vivemos sem Deus, pelo contrário. Dependemos totalmente dele e é ele quem governa a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Ele é a provisão para tudo o que necessitamos e vivemos pela palavra que procede de sua boca. O segundo reino é Babel, Babilônia, que em realidade é o império das trevas, é a porta do Hades, do inferno. Nesse reino, o ser humano declara que não precisa de Deus e consegue sobreviver sozinho. Segundo a política, esse reino afirma que o Estado é laico e não tem nada a ver com Deus. Embora o homem se declare independente de Deus, ele vive num ambiente da natureza criada por Deus. Ao afirmar que se vira sozinho, acaba esquecendo que não tem controle sobre o tempo, a chuva, a seca, a produção agrícola. Quando finalmente percebe que há elementos naturais sobre os quais não tem controle, o ser humano apela para a idolatria. Não se trata de gostar de ídolos, mas de preferir os ídolos a Deus. Portanto, não é de se admirar que criem, para seu próprio benefício e interesse, uma variedade de ídolos, tais como o Deus da fertilidade e da produção agrícola para evitar inundações, tempestades e secas, do casamento dos caminhoneiros, etc. Qualquer semelhança com os tempos de hoje não é mera coincidência e expõe o egoísmo humano. No entanto, por trás dos ídolos há demônios escondidos, cuja força é maior que a força humana. Eles podem favorecer, mas sempre cobram um alto preço, aprisionando o ser humano no império das trevas. Nós estamos no reino dos céus. Louvado seja o Senhor.
Não podemos permitir que a Babilônia, o princípio de Babel, entre na igreja, em nosso lar, em nosso relacionamento com as pessoas. Quando disse aos discípulos: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, não é assim entre vós? Mateus capítulo 20, versículo 25 e 26, parte A, Jesus, em outras palavras, quis dizer que em Babel, na Babilônia, é assim, mas no reino dos céus, não. Em Babel, os homens buscam ser os primeiros, os poderosos lutam por mais posição e poder. Entretanto, na igreja não é assim. Será que você acha que está livre da Babilônia? A Babilônia está em seu velho homem, está em sua carne. Portanto, só há uma maneira de livrar-nos de sua influência: viver no Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 25. Se vivermos na carne, cairemos no cativeiro babilônico. Graças a Deus, temos sido livrados desse cativeiro. O cativeiro pelo qual Israel passou também aprisionou a igreja. Até o final do primeiro século, a condição da igreja era maravilhosa. Houve ascensão e crescimento contínuos. Posteriormente, porém, a degradação entrou. Do segundo século em diante, começou a luta por posição, poder, dinheiro, riquezas, e a igreja degradou-se cada vez mais. Foi assim que a igreja se contaminou com o princípio de Babel, chegando ao fundo do poço com a igreja em Tiatira. Na época da igreja em Sardes, houve alguma reação positiva, mas essa igreja não teve força suficiente para se libertar da influência de Babel. Deus, então, precisou chamar a igreja em Filadélfia para o final dos tempos. A partir dos irmãos da Morávia, no início do século XVIII, a igreja começou a esboçar uma restauração. Em seguida, na Inglaterra, os irmãos de Plymouth, na segunda metade do século XIX, viram o erro da hierarquia e do clericalismo na igreja e passaram a se referir um ao outro somente como irmãos. No século XX, o Senhor levantou o irmão Matthew Mani e depois o irmão Witness Lee, dos quais o irmão Dong Yulan recebeu ajuda sobre a visão da unidade da igreja. Por meio de seu ministério de 40 anos, essa visão também nos alcançou e preparou uma geração. Graças a Deus. Nesse período houve muitos conflitos por causa de nossa imaturidade. Mas no final o Senhor estabeleceu uma boa base para hoje. Podemos não ter alcançado o ideal, contudo já reunimos as condições básicas para Deus nos usar e nos livrar da situação e do princípio de Babel. Aos Efésios, Paulo escreveu, no capítulo 5, versículos 25 e 26, parte A: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. Por que a igreja precisa ser santificada? Porque os homens estão contaminados com o princípio de Babel. Então o Senhor precisa santificar-nos, isto é, trocar nossa natureza corrupta pela natureza santa de Deus por meio de um processo de transformação espiritual. E quem faz essa transformação? A resposta está no versículo a seguir, versículo 26, parte B, de Efésios capítulo 5, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quem efetua esse processo de transformação metabólica, removendo de nós a nossa natureza caída, a natureza babilônica e colocando a natureza santa de Deus, é a palavra. Isso é a santificação genuína. Deus está removendo de nós tudo aquilo que não é elemento do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: o cativeiro babilônico tem o aspecto físico e o espiritual. Como podemos ser libertos deles? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o
mal vem derrotar.